Natália, seja bem-vinda. Quanto Gratidão, tempo, professor. quanto tempo, né? Sim, professor. Nossa, que honra mesmo receber esse convite assim de uma pessoa que eu tenho tanto respeito e admiração, sabe? Nossa, Que muito bom, que obrigada. bom. Fico feliz, fico feliz. Fico muito feliz em poder te ajudar. Estamos aqui hoje com a doutora Natália. Ela tem uma experiência do cliente diferenciada e é sobre um pouco disso, dessa jornada que nós vamos falar com ela. Nós vamos tentar entender cada detalhe dessa, como que surgiu essa ideia dessa jornada que ela tem do cliente, essa experiência do cliente e como que ela adquiriu tanta evolução dentro da história dela. E me fala um pouquinho, Natália, você tem. Fala o seu arroba aí do Do Instagram, Insta. para o pessoal te conhecer. Olha, o meu Instagram, ele é @empatia em mãos, meu nome é Natália, eu tenho 27 anos e estou aqui com o professor fazendo esses trabalhos magníficos de acupuntura há um ano, né, professor? Há um É um ano só, ano, sou muito baby na acupuntura. é um ano, Muito há um legal, né? ano. E me conta um Mas é empatia pouquinho. em mãos. Me conta um pouquinho sobre a sua história antes da acupuntura, antes de você ter essa jornada que você está tendo agora, né? Essa alavancagem que você está tendo e sucesso nos seus trabalhos. Como que era a sua história antes? Ponto, professor. Minha história antes era uma pessoa muito. Eu era uma pessoa muito depressiva, né, professor? E junto dessa depressão eu era mãe solo, né? Então eu criava uma filha, eu trabalhava no semáforo, eu era malabarista de semáforo. E nessa fase que eu estava em depressão e criando a minha filha, um amigo meu, ele me presenteou com uma sessão de acupuntura. Eu lembro que quando eu fiz essa sessão de acupuntura foi um divisor de águas na minha vida, né? Aquelas sensações que eu estava sentindo no meu corpo acalmou muito, assim, foi como se tivesse tirado com a mão. E a Legal. acupunturista falou assim para mim que eu tinha muito jeito de terapeuta. Mas naquela época eu estava tão mal, assim, psicologicamente falando, né? É um casamento destruído, uma filha para criar, uma vida totalmente bagunçada que eu não acreditei ali nela, né? No meu potencial, né? E foi passando o tempo, a acupuntura foi me fazendo muito bem, até que eu entrei para terapia, e nessa terapia eu comecei a me conectar com sonhos, né, que eu gostaria de trabalhar, de realizar, até que eu entrei na massoterapia. Quando eu entrei na massoterapia, que eu comecei a dar resultado nas pessoas, que eu comecei a cuidar das pessoas, eu falei, não, eu quero mais. Mas eu só não quero mais, eu quero entregar para as pessoas algo que eu já vivi que foi o divisor de águas na minha vida, que foi a medicina tradicional chinesa. Eu fiz uma vez a auriculoterapia com a mãe de uma amiga que eu também ganhei por causa de crise de ansiedade e foi extremamente excelente para minha vida. E essa sessão de acupuntura, entendeu? Então foi a partir dessa primeira porta de entrada da massoterapia que eu comecei a melhorar a minha vida, que aí eu falei, não, agora chegou o momento de eu trazer a medicina tradicional chinesa. Só que, professor, eu tinha muito, assim, muito receio de trabalhar com a medicina tradicional chinesa, que aí é a outra parte que a gente entra aqui. Mas a minha história, ela se baseia mesmo em uma mulher que tinha uma filha para criar, que estava com uma vida totalmente destruída, que através dessa terapia conseguiu reestruturar a vida, o casamento, a família e consegui pagar os meus estudos, né? Consegui sair daquela vida que eu vivia para uma vida muito melhor agora, né? Bom, que bom, fico muito feliz mesmo. É a história de muitas pessoas, né, Natália? Tem muita gente que inicia primeiro como paciente, cliente de um acupunturista, diante dos resultados excelentes que às vezes superam a medicina alopática, acabam parando com curiosidade e vendo que podem Sim, tomar como profissão essa excelente
técnica que a gente tem disponível aí para tratar muitas pessoas e ajudar cada vez mais muitas pessoas, né? Sim, com Interessante sua certeza eu história, falo. muito Eu bom. falo isso mesmo, eu falo que é uma terapia que é sutil, mas ao mesmo tempo ela é absurdamente potente, assim, no corpo da pessoa, né? Então, Certo. as pessoas que vêm aqui, que elas vivem a acupuntura, elas falam, caraca, né? Eu não esperava que ia fazer essa diferença na minha vida. Então, eu acho que é através dessa mudança tão grande, tão sutil, né, ao mesmo É, tempo, as pessoas começam a entrar aí para esse mundo da medicina tradicional chinesa, que é incrível, né, é professor? encantador, né? É encantador, é É, muito bom, é transformador. Ajudar pessoas é sim. transformador, né? Tanto na parte física, psíquica, né? Quanto a sua própria, né? A própria parte financeira, dar subsídio para sua família, deixar a sua Sim, família bem, você poder sair no final de semana, poder ter mais tempo, que é a proposta que a gente tem no nosso curso, é mostrar para vocês que vocês podem ficar mais tempo com a família de vocês. Que vocês sim, não têm que ficar exatamente. preso ao consultório, né? Ficar preso Não, lá 24 horas pensando como que eu vou conseguir dinheiro, ou ficar preso ao exatamente. negócio, né? Então, E essa é a professor, ideia. eu falo pro senhor, o meu futuro é medicina tradicional chinesa. É, a massoterapia, assim, se eu for fazer um atendimento ou outro, vai ser bem seleto. O meu futuro mesmo é acupuntura. Eu tô cada vez mais me estruturando para ficar na medicina tradicional chinesa. Eu vou fazer essa total transição, porque a acupuntura ela não cobra do meu corpo, né? Já a É, massoterapia cobra muito, né? exatamente. Então, para mim, além do resultado, eu tenho a disponibilidade do meu tempo. Uhum. Eu não vou ter efeito ali colateral lá na frente. Então, o meu futuro eu falo que vai ser total medicina tradicional chinesa. Eu vou fazer essa transição, sim, porque eu amo. Sério, eu sou apaixonada por esse trabalho. É incrível. Que legal, que legal. É muito bom ouvir isso. E me diz um pouquinho mais, qual foi o maior desafio para começar o curso de acupuntura que você fez? Qual que foi essa? Professor, Porque existe sempre alguma coisa na tua cabeça que fala, será que eu devo fazer? Né? Geralmente é o que faz. As pessoas acabam o que a gente recebe muita ligação diária aqui, muito contato diário no WhatsApp. E o maior problema que a gente vê dessas pessoas é que elas querem, mas não tomam a atitude de começar. Não sabem, ou por sim. algum motivo, alguma coisa deve bloquear a cabeça delas, que elas acabam não começando, não é nem continuando, é começando o aprendizado da técnica. Professor, assim, ao meu ponto de vista, né, o meu maior desafio foi acreditar que dava para estudar acupuntura à distância. Esse foi o meu maior desafio. Eu não tive desafio em questão a ter um lugar para atender ou qualquer outro desafio assim. O meu foi realmente acreditar se dava para estudar acupuntura à distância. Então eu tive esse bloqueio de não, tem a agulha. Mas como que eu vou aprender a pôr a agulha ali no paciente? Então, eu ficava muito com essa neura, sabe? Uhum, Só que o que eu tenho para dizer aqui, que é com muita gratidão para você, professor, que você quebrou essa barreira de uma forma muito excelente, sabe? Porque eu tava com esse bloqueio. Eu lembro que eu fui pesquisar no Google, né, para ver se existia a possibilidade de aprender acupuntura à distância, que foi quando eu conheci o senhor. Eu mandei mensagens e eu mandei um monte de perguntas. Eu lembro que você já quebrou a primeira barreira respondendo tudo com áudio, com muito carinho, com muita paciência. Então, por mais que tenha sido um desafio muito grande, assim, de crença mesmo, sabe? Eu percebi que a forma como o professor dissolveu isso foi muito, muito rápido. Então, era um desafio grande que, ao mesmo tempo, virou uma coisa muito pequena, assim, com as explicações que o senhor trouxe. Porque você falou que o agulhamento é a parte mais simples. O complexo é o diagnóstico. Aí eu pensei, mas eu sou uma pessoa estudiosa, então o diagnóstico não vai ser um problema para mim, exato. entendeu? E aí que eu falei, ah, não, vai dar certo isso daqui, vai rolar. Se dá para fazer a distância, então assim, meu maior desafio foi dissolvido mesmo com a conversa que eu tive com você. Que legal, que legal. Realmente, a acupuntura, é a parte mais densa,
de estudar é a parte do diagnóstico, conseguir fazer a junção das síndromes, né? As Sim, deficiências, os excessos, os fatores que estão inclusos aí no fator diário, né? Na convivência diária do paciente. sim, E o sim. agulhamento é 10%, ele é algo que dá para treinar, da mesma forma que um cirurgião vai ter que treinar para fazer a cirurgia, dá para você treinar na sua casa. Hoje a gente tem um estudo guiado, o estudo de Sim, agulhamento guiado, que é algo que a gente mostra que é simples e você pode treinar dentro de casa. E eu sim, acredito, professor. Natália, que essa é a maior barreira que existe para todo mundo que está aqui Eu hoje acredito procura, também. mas ele não consegue, a pessoa acha que ela não consegue entender que é a capacidade dela, de quanto tempo ela vai dedicar para treinar, para se dedicar Sim, ao estudo. Então, não é o método de ensino que tá errado ou que é difícil, é a não. quantidade de tempo que você dedica para fazer isso daí. Sim, professor, para você ter ideia, quando eu entrei na acupuntura, o meu bebê ele tinha acabado de nascer, né? Eu Ok. estudava acupuntura nos momentos que eu estava amamentando, para você ter ideia. Então, a pessoa às vezes fica, ai, mas é muito difícil, aquilo outro, aquele monte de pensamento. Mas só de você ir tirando alguns pequenos momentos, né, do seu dia e, e absorvendo esse conteúdo já é o suficiente. Não precisa entrar na loucura de aprender o curso inteiro, não, porque é complexo. Mas só de você tirar um pouquinho, presta atenção ali, a forma como o senhor ensina é muito, muito fácil de entender. Tem muita informação que dá ali para ir anotando, entendeu? Tem todo o conteúdo ali didático, então dá para fazer uma aula, faz outra na paz, e dá para absorver muito fácil. A sua didática é excelente, professor. Perfeito, que bom, muito bom. E como o curso mudou a sua abordagem na parte da acupuntura e o empreendedorismo? Porque você atua hoje de uma forma que você não atuava antes, né? Você tem agora Não, uma experiência, você proporciona para o cliente uma experiência única quando vai te procurar. E isso é algo fantástico, né? Como que você teve essa ideia? O que que o próprio curso que nós fornecemos, porque as pessoas elas pensam que a maioria, né, na verdade, todo mundo pensa que a acupuntura só se estuda acupuntura. Em muitas escolas, escolas tradicionais, realmente, você só vai entrar lá e aprender acupuntura, que é síndrome, agulhamento, mas você não sai preparado para o futuro, você não sai preparado para o maior desafio, que é conquistar cliente. é verdade. Proporcionar um momento único para o seu cliente. No seu entendimento, qual foi o maior aprendizado sobre isso que a gente comentou? Como foi? O que mudou na sua abordagem, a cultura e o empreendedorismo com o curso que a gente oferece? Então, professor, o seu curso, além da acupuntura, né, ele traz essa parte de marketing, né, traz essa parte de conquistar os nossos clientes, né? Então, eu acredito que a forma como eu estava atendendo antes e a quantidade de pessoas que eu estava recebendo antes duplicou, né? Porque eu consegui entender melhor como que é uma atração de cliente, como que é quebrar ali umas objeções do cliente, explicar para ele como que funciona e também explicar para ele, professor, eu mudei totalmente meu ponto, como ver, né? Como atender, como trazer cliente, como precificar também, porque isso é muito importante, né? Não adianta a gente trabalhar e não saber precificar. Então, eu acredito que essa parte do marketing, né? Essa parte de empreendedorismo do seu curso me ajudou muito, né? Porque foi como eu falei, que antes eu estava na massoterapia. A partir do momento que eu aprendi essa parte com o senhor, eu consegui melhorar meu Instagram, né? Começou a chegar novas pessoas que eu consegui associar a acupuntura com a massagem. Eu consegui também entender que cada paciente tem uma necessidade única, né? Às vezes um precisa ser ouvido mais, outro precisa de um tempo um pouquinho maior. Então eu percebi que se eu fizer essa trazer o cliente e atender ele de uma forma única, de uma forma especial, trazer essa experiência diferente, eu iria conseguir fixar mais pessoas e receber indicações de pessoas, né? Comecei a patrocinar também.
Então eu consigo alcançar, eu falo que eu alcanço pessoas para resgatar elas, né? Então eu gosto de patrocinar para alcançar, para resgatar e transformar, né? E essa parte de empreender, eu também não tinha meu consultório, professor, antes de eu começar a fazer o curso de acupuntura, eu não tinha meu consultório. E esse marketing, essa forma diferente que o senhor trouxe, eu consegui falar, não, peraí, existe uma brecha aqui que eu consigo sim ter meu consultório. Aí os valores que eu comecei a receber, eu falei, não, esse valor aqui eu consigo pagar o aluguel do meu consultório. Então transformou bastante, assim, desde o meu ponto de vista, com o cliente, com o paciente, quanto a minha forma de atender, quanto a minha parte financeira mesmo, para poder ter um espaço melhor para os clientes serem atendidos, entendeu? Legal, muito bom, muito bom. Muitas pessoas acabam presas no seu próprio mindset, né? A mente da pessoa ela fica bloqueando tudo aquilo ali. Inclusive, como a gente comentou anteriormente, né? Às vezes a pessoa vai lá, busca, quer melhorar, quer entender, mas ela coloca várias barreiras e cada uma dessas Sim, barreiras acaba ficando na sua própria mente. Muitas das sim, dificuldades que você pensa que vai acontecer que, meu Deus, aquilo ali pode acontecer comigo. Elas estão somente no campo do pensamento. Quando você coloca eu em concordo. prática, nada daquilo acontece. Nada Sim, daquilo acontece. professor. Então, É um instinto muito primitivo, né? é autopreservação, né? É um instinto de autopreservação. Precisa se Sim, superar isso para se conquistar. Se você consegue superar as barreiras que a sua própria mente fornece para você, para te autopreservar, você vai conseguir muito que bem ter sucesso. A única coisa que as barreiras do sucesso elas são superadas hoje por você persistência, né, que seria a resignação que você tem de superar os desafios que você acabou fracassando. Quando você sim, fracassa em alguma coisa, quer dizer que você sabe um meio de que aquilo ali deu errado. Então você não vai repetir novamente. Você vai fazer de outra sim. forma, né? Recalcular a Dá rota, né? certo. Até dá certo. Muito bom, muito bom. Exatamente. E qual foi o maior aprendizado que você teve com relação ao marketing digital aplicado à acupuntura na prática? Eu acredito que isso daí seja até uma parte muito boa que hoje a maioria das pessoas elas acabam ficando naquela questão de boca a boca. Eu vou fazer uma experiência do cliente, mas eu vou me dedicar apenas a indicações. E eu acredito, como eu passo, que é fadado isso daí é fadado ao fracasso, né? Se Eu uma também empresa acho. não está no digital, infelizmente ela não existe. Sim, eu concordo, professor. Eu acho que o que mais fez o crescer, assim, em questão a marketing foi o Google, professor. O Google é meu negócio. É, Então, assim, se para mim chega, por exemplo, 10 pacientes pelo Instagram, chega a 40, chega a 35 pelo pelo Google. Google Meu Então, eu Negócio. acredito que aplicar técnicas para mim poder ter o meu Google ali, porque querendo ou não, o Google é a maior avenida, né? Todo mundo tá ali no Exatamente. Google o tempo todo. Então, acho que o que transformou o meu negócio e fez eu conseguir mudar mesmo o meu patamar, assim, vamos se dizer, né, Uhum. de atendimento, de frequência de clientes, foi as estratégias que eu aprendi para mim poder estar aplicando ali no Google, patrocinando, subindo, né, recebendo as avaliações. Então, hoje, graças, né, a todo o aprendizado de marketing, de estratégia, eu já consegui bater 100 avaliações no Google, então eu estou em primeiro lugar na minha cidade. Que Entendeu? legal! Então, Show, cara! Que transformação! Que sim, então a legal! pessoa procura eu já aparecer ali em cima, assim, Nossa, eu falei, caramba, né? Tipo, de Aplicando todas aquelas uma técnicas que a gente terapeuta. ensina. Aplicando Oi? todas aquelas técnicas que a gente ensina no módulo de Sim, ADS. professor. Sim, tudo. Eu coloquei fotos, eu fiz toda a edição, porque às vezes estava chegando umas pessoas erradas para mim, né? Aí eu falei, É, não, o que que eu tô errando aqui? Aí eu precisei recomeçar, refiz algumas coisas no meu Instagram também, fiz um catálogo. E, professor, assim, que eu fiz, eu passei o pente fino mesmo, assim, ó, no que o senhor explicou, e eu fui aplicando. E eu acho que é isso, né? É aprender e aplicar. Por isso que eu tô conseguindo transformar tanto a minha realidade, porque eu não pego só esse aprendizado e guardo para mim. Eu aplico e eu percebo que dá resultado.
dá resultado. E é reorganizar a casa. Às vezes a gente tem que ter humildade para falar, não, eu sozinho eu estava errando. Vamos reorganizar aqui a casa. Então, acho que a questão de patrocinar e reorganizar Google e Instagram, mas principalmente o Google, transformou tudo aqui, Essa foi a professor. principal estratégia, então, que você utilizou para alavancar e ficar realmente em primeiro lugar na sua cidade, né? Sim, estou em primeiro lugar na minha cidade e essa foi a estratégia que mais alavancou o meu negócio. Show, muito bom, perfeito, muito bom. Agora eu vi lá no seu Instagram que você está fazendo curso, hein? Você está começando a dar curso. Sim, professor. Qual foi o que fez você criar essa oferta maravilhosa de curso? O que você pensou? Qual foi esse upgrade no seu negócio? Sim. Primeira coisa que eu aprendi com o senhor que dá para gente escalar e dá para gente alcançar muito mais pessoas, né? Que a prosperidade está aí e a gente tem que se apossar dela, né? Se apropriar dela, trazer ela para gente e usar os meios que nós temos. Só que qual que é a abordagem diferente que eu trouxe? Esse curso, professor, que eu vou dar, já existe outros profissionais dando. E tá tudo bem. Só que eu trouxe a visão da medicina tradicional chinesa, em questão de estagnação de energia, em questão de ligação de ouvido com rim, em questão da medicina tradicional chinesa mesmo. Então, trouxe um diferencial de coisas que as pessoas nunca ouviram, que o senhor me trouxe com muita clareza, que eu falei, caraca, olha aqui. Então, quer dizer Olha a que uma coisa que as oportunidade. pessoas levavam à terapia como, só um negocinho no ouvido, eu já trouxe uma abordagem muito maior com a visão da medicina tradicional chinesa, entendeu? Uma coisa muito mais profunda. E eu juntei, porque eu falei assim, não, peraí, esse aprendizado aqui que eu aprendi não dá para ficar só para mim, não. Dá para mim, né, Exatamente. monetizar Transborda. isso daqui, dá para mim começar a pegar um montante maior. Então, no dia 29 eu vou ter o presencial, tô com 13 alunos, primeira turma, professor. Legal, 13 E dia alunos. 30 Show. eu vou ter uma turma online, 15 alunos, tá, também. E a galera acreditando muito em mim, porque como o senhor ensina, né? Sempre é lá, tá nos stories, tá na presença, E- tirando fotos. Então, tudo que eu vou postando lá, eu fui criando autoridade, Exatamente. entendeu? A sua Porque, presença querendo digital ou está não, muito as forte. pessoas respeitam muito a acupuntura, né? As pessoas respeitam muito essa Sim. terapia por conta das agulhas, né? A pessoa tem aquela coisa tipo, uau, né? Então, É. eu postando, eu criando essa autoridade. Você viu também que eu tô fazendo as técnicas de quebrar as objeções, abrir caixinha, né? Tá em Exato. contato mesmo ali com o público, tá chegando, professor. Tá sendo muito bacana essa experiência, assim mesmo. A alavancagem do digital ela é muito rápida, ela é muito rápida. Agora você começa com 13, 15 alunos, daqui a pouco está com 20, 30, 40, 50, porque depende muito do que a gente falou, persistência. É você persistir no que você Persistência. está acreditando que vai dar certo. Sim, A maioria das pessoas elas acabam fracassando porque elas pulam de galho em galho. Ela fala assim, puxa, eu não consegui essas pessoas, eu consegui só 5, mas eu queria 20. Mas essas 5 pessoas, ela vai virar 20 logo logo. É só persistir, é questão de tempo. É exatamente. estratégia, Exatamente. certo e tempo. E agora, Não, Natália, professor. E agora a a estratégia tá cereja. dando. Pode Pode falar. falar. Pode falar você Não, primeiro, vai lá. professor, e a estratégia tá dando tão certo que eu tô com uma patrocinadora de materiais de medicina tradicional chinesa, recebi agulhas, moxa, berço de moxa, material de auriculoterapia e outra patrocinadora de cones, né, que vai ser o meu curso. Então, não está servindo só para os meus clientes ou alunos, está servindo também para outras empresas que estão me vendo com autoridade. Então, Uhum. aplicar essas técnicas está me trazendo um leque muito belo, assim, sabe? Tô aproveitando cada detalhe mesmo para poder prosperar e trazer uma vida melhor aqui, Realmente, principalmente para os transformação meus da água filhos. para o vinho, né? É. Da Realmente, uma água para o vinho. transformação total, total, total. Que Mas lindo. persistindo, né, professor? Porque não é um dia que a gente planta a semente e no outro a gente come o fruto, né? É, É ali a persistência, né? É estudando, é mostrando também que você está fazendo. E aí, agora, que nem eu falei, agora depois de um ano.
As coisas estão indo muito bem. Graças a Deus, estou muito feliz com essa nova mudança. Já pensou em expandir também? Já está com ideias de expandir? Existe agora, dentro do curso, a gente está. Eu estou começando a ensinar o pessoal a como fazer também as vendas em dólar, em euro, exportar para outros países, né? O conhecimento de vocês, eu Sim, acho que encaixa muito ao que você está fazendo. É algo que você inevitavelmente terá sucesso. Inevitavelmente, porque a barreira é muito baixa, né? É uma barreira baixa para muito, entrar nesse ramo seu. muito baixa. Muito E as baixa. Muito... pessoas também, elas estão muito travada, né? Eu falo. Então, se a gente coloca energia total ali, a gente sai da média muito fácil, As pessoas, né? eu vejo que as pessoas elas precisam muito de motivação, né? Elas acabam tendo Sim, que, elas são alimentadas por motivação. Então essa motivação às vezes não dá, ela não dá o primeiro passo. Ela simplesmente não dá sim. o primeiro passo, ela não começa e às vezes não continua, ela não acredita em si mesma. E é É, o por isso principal, tem que acreditar em você, né? Tem tem que que acreditar, acreditar, tem não que mudar a adianta. cabeça, tem que começar a entender que você precisa realmente alavancar, tá? E como que você vai fazer essa alavancagem? Você vai precisar, claro, estudar. Estudar é a primeira coisa, né? Estudar é a primeira coisa, depois confiar no que você aprendeu, né? Qual foi o seu maior sucesso desde que você começou a aplicar todos esses conhecimentos, na sua concepção, o seu maior sucesso? Eu lembro que em uma das suas postagens para mim, muito emocionante, eu fiquei muito emocionado com aquela postagem, você mencionando que tinha conquistado os seus primeiros R$ 500 com a acupuntura. Aquilo ali foi um divisor de chaves, divisor de chaves. Eu fiquei muito emocionado porque você deixou tanta emoção naquela mensagem, falando para mim que você poderia ter uma possibilidade de uma vida melhor para o seu filho, seu marido, a sua família, Sim, né? sim. Aquela época foi muito tensa, professor, porque foi como eu falei, né? Eu estava com um recém-nascido e meu marido sofreu um acidente. E nesse acidente de moto, ele quebrou o pé e a mão, então ele teve que ser afastado pelo INSS. Aham. Só que o INSS demorou mais de 4 meses para fazer o primeiro pagamento para ele. Que foi aí que eu falei: não, eu aprendi, eu posso, eu tenho potencial e eu vou fazer acontecer. Foi quando eu comecei mesmo a divulgação, né? Que eu comecei a aplicar as técnicas. Eu até pulei algumas aulas e desci lá para as técnicas, né? Falei, não, vai dar certo. Aí a paciente confiou em mim, né? E me pagou os R$ 500. E aí eu já consegui fazer algumas coisas que estavam ali meio travadas em casa. E eu mandei o áudio, assim, pro senhor muito emocionada mesmo, assim, que eu falei, nossa, em meio a essa situação toda que eu tô vivendo, receber R$ 500 na mão, assim, foi, nossa, foi assim, eu não consigo nem explicar, sabe? Foi Você, transformador. Na você situação que eu acha que tava, esse ganho de R$ 500 ele foi um estalo na tua cabeça que é possível? Que realmente sim, naquele professor. momento já seria possível você conquistar, inclusive, valores maiores do que aquele? Com certeza, professor, com certeza. Quando eu recebi aquele valor de R$ 500, que eu tive noção do tempo da sessão, que não iria me desgastar e que eu iria conseguir transformar a vida de uma pessoa, foi a virada de chave. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero para minha vida. Porque eu vou conseguir ter tempo com meus filhos, eu vou conseguir ter tempo para trabalho, eu vou ter qualidade de vida e ainda eu vou fazer muita grana. Então, tipo assim, é nisso aqui que eu quero estar, entendeu? Excelente, muito bom, muito bom. E me diz uma coisa agora, qual foi a parte mais gratificante do curso para você, do curso de acupuntura? A gente deixa liberado todas as aulas, então a gente não tem aula presa, tá? Então você vai Sim, ter 100% do curso. Como você falou, você pulou de uma parte para outra para ver o que te interessa, né? por necessidade. Qual foi a Aham. maior parte, a parte mais gratificante? A aula que você falou assim, puxa, estralou a minha mente agora, é isso que vai fazer a mudança na minha vida, né? Ou que vai me ajudar para fazer essa mudança. Você lembra de algum detalhe, alguma aula que tinha? Olha, professor,
para mim, todas as aulas me emocionavam, né? Mas uma aula específica que eu tive algum estalo assim. Ai, professor, eu acho que a aula de rim, sabe? As aulas de síndrome de rim mexeu muito comigo, assim, porque como eu falei para você, eu já trabalhava com a massoterapia, né? E quando eu comecei a ver o quanto uma pessoa poderia ficar doente, né? Por falta de tratar o rim dela, de cuidar dessa parte, mexeu muito comigo, assim, porque eu percebi que muitos dos meus pacientes da massoterapia eu não iria conseguir. Eu não iria conseguir ajudar só com a massagem, entendeu? Eu pensei Sim. assim, caraca, então quer dizer que a massagem vai me limitar a tratar muita gente, entendeu? Tem coisa que é muito mais profundo, que nem às vezes um paciente vinha com deficiências aqui em ossos, né? Às vezes eu falava, o osso vai pro doutor lá que cuida dos ossos, né? Eu não tinha essa conexão com síndrome, com rim, com essas coisas. Então, eu comecei a ver que as pessoas que às vezes eu descartava, que eu indicava para alguém que tratava a parte de ossos, eu falei, não, peraí, que tem uma fendinha aí que dá para mim começar a me aprofundar e eu consigo tratar essas pessoas também, entendeu? Foi isso mesmo, professor. Eu falei, não, peraí, tem paciente que eu estou indicando para outros profissionais que dá para mim ajudar aqui, Acaba ampliando dá para ampliar. amplia sua visão, que dá para você fazer diversas coisas, né, com a acupuntura, né? Ela está inserida em toda a área, Sim, todas as áreas da medicina. Você pode ajudar algumas coisas um pouco mais, outras um pouco menos, mas você consegue ajudar de alguma forma, né? sim, E professor, com certeza. qual conselho você daria para alguém que está considerando começar o curso que a gente oferece, ou até mesmo outro curso de acupuntura, né, que não tenha marketing digital, ou que tenha, e eu, pelo menos até hoje, eu não vi nenhum igual ao nosso, mas qual conselho você daria para essas pessoas que estão estagnadas, que estão paradas, que não conseguem tomar a atitude, o primeiro passo? Bom, o primeiro conselho que eu dou é acredite que você pode. Só que apenas acreditar em você não é o suficiente. Você vai precisar ter um mentor, um mestre, alguém que também vai te ajudar nessa caminhada. Só que mais do que isso, não adianta você nadar e morrer na praia. Então não adianta você entrar num curso que você aprenda acupuntura e depois você não aprenda a se divulgar. Entendeu? Então você vai realmente nadar e morrer na praia. Então, o meu maior conselho que eu dou é confie, faça sim esse curso de acupuntura com o Dr. Wellington, né? Porque além de você aprender a tratar doenças, síndromes, né? Levar as pessoas para um outro patamar de vida que você vai ver a transformação das pessoas, né? Eu até falo que quem trabalha para o reino, né? Quem trabalha para Deus nunca fica sem pagamento. Confia que vai vir o retorno. Mas além disso, a gente está vivendo em uma era que quem não vai para a internet nada e morre na praia. Então, além desse curso te dar toda a estrutura de fazer o agulhamento, de fazer o diagnóstico, você também vai ter a estrutura de você poder se divulgar, até a parte ali que o senhor ensina até a loja, professor, de alguns materiais ali que o senhor. Tem muita coisa, gente, é um universo. Esse curso, eu falo para o meu marido, é um universo. Você aprende desde ali do engatinhando até você conseguir escalar e realmente você conseguir prosperar de verdade. E não é da boca para fora. É prosperidade mesmo. A acupuntura é prosperidade. E acredite no que eu estou falando, porque eu consegui mudar a minha vida e eu não fiz outro curso. Foi o único curso. Eu não tive necessidade de fazer outro curso. Então, pode confiar. E se tiver alguma dúvida, chama aqui o professor que ele vai quebrar todas as suas dúvidas aí. Mas falando assim, de uma pessoa que teve medo, eu também tive medo. É normal do ser humano, mas o medo trava. Confia, vai ter tudo para você. Tudo. Como divulgar, como atrair, como atender, como ter higiene na sua sala. Tudo. Vai ter tudo, não vai precisar de outro curso. Esse daqui vai ser o suficiente para você poder começar e prosperar. Então, esse sucesso que você está tendo, essa experiência que você está tendo com o cliente, essa forma única de tratar e de colocar em prática tudo que você aprendeu no curso, ele traz resultado, ele vai trazer liberdade para você, ele vai trazer
muito massoterapeuta, ele acaba com tendinite, né? Acaba com dores em todo o corpo, porque ele exige de muita força. Sim, Ele vai ter que sim, estar lá presente. Quando a gente mostra a acupuntura, inclusive tem uma parte da acupuntura lá que a gente mostra que tem como você fazer atendimento a longa distância, utilizando stipper, fazendo protocolo para o paciente, mostrando, pegando pacientes além da barreira que você tem, né? E eu sim. pergunto para você, qual que é agora no futuro, né? A meta que você tem? Qual é a meta que você tem para o futuro aí? O que que você enxerga para a Natália lá na frente? Primeira coisa, professor, eu quero me tornar referência na minha cidade, então eu quero ser a melhor acupunturista da minha cidade, né? Eu quero ser referência mesmo. Eu quero atender empresas, então eu quero pegar uma multinacional bem grande que tem aqui, porque eu sei que eu consigo atender várias pessoas ao mesmo tempo com acupuntura, né? Escalar. Eu também tenho um sonho muito grande que eu sei que eu vou chegar, eu quero me tornar palestrante. Então, eu quero poder palestrar, né, sobre como a gente consegue transformar a vida das pessoas, mas eu também quero usar a minha história porque, professor, eu faço muita acupuntura em mim mesma, né? Então, eu vejo o quanto essa terapia me ajuda no dia a dia também, né? Então, eu quero palestrar e eu quero lançar o meu curso digital. Então, logo, logo, eu vou ser sua concorrente aí. Oh, com fé em Deus, com fé em Deus. Ah, tem Você, gente para todo você já mundo. deu um brotinho ali, ó. Tá certo, tá certo. Você consegue enxergar que você falou que você faz o agulhamento em si mesmo. Imagine aquela pessoa que tem interesse em fazer acupuntura, mas ela não tem interesse em atender. Você acha vantajoso ela aprender acupuntura para diminuir a inserção do próprio remédio, a reduzir e melhorar a sua própria saúde? Você indicaria para alguém fazer um curso assim? Professor, eu indico 100%, assim, de olhos fechados, na verdade. É, Se a gente for parar para observar os chineses, né, eles têm muitas práticas dentro da casa deles, né, e tem muitos que eles não atendem, né, eles fazem na própria família. Então, acredito que tanto a acupuntura quanto ter os steppers, né, que eu uso com os meus filhos. A minha filha, ela estava com um começo de bruxismo, né, de ansiedade por conta de mudança de professora, né? Ela estava no jardim, aí foi para a primeira série, então, querendo ou não, é. deu uma ansiedade nela. Então, para você usar com os seus filhos, para você usar em você mesmo, eu acredito que é muito melhor do que ficar ali naquele vício de remédio e não ver um novo horizonte. Eu recomendo, na verdade, eu acredito que todas as pessoas poderiam sim ter essa terapia dentro de casa para se autotratar e tratar aquelas pessoas que você ama e gostaria que estivessem bem. Eu recomendo. De olhos fechados, professor. Muito bom, legal, legal. É importante isso. Tem muita gente que acaba tendo como barreira, fala assim, eu não vou precisar dizer aí para nada, né? Então, e É, acaba no não, eu futuro, né? concordo. Vendo que vai precisar. É muito interessante aprender, mesmo que você não pratique, né? Mesmo que você não vá atender alguém, mas que você pelo menos faça em você mesmo, né? Sim, e sempre vai ter alguém para você ajudar. Sempre vai ter. Não Sempre, sempre. necessariamente, não quero atender, não quero ter meu consultório, nada. É, Mas vai chegar um momento, por exemplo, que a sua mãe, ela vai ficar idosa, que você vai poder estar ali fortalecendo e auxiliando, reduzindo, né, ali a probabilidade dela ter um Alzheimer, né, uma coisa que vai agravar muito mais. Então, acho que a acupuntura ela é amor, né? Não é só questão de atender e trabalhar, é uma questão de amar o próximo e você cuidar do próximo, sim. independente se for E essa levar como atuação trabalho ou aí não. é até importante, porque a acupuntura ela é muito mais eficiente, é muito mais forte, potente quando a gente fala na parte preventiva, né? A gente vai Sim, trazer a saúde para o corpo de forma preventiva. Isso é importante. sim, E não adoecer, né? Não adoecer no futuro, ter uma velhice saudável. Então, isso, tem províncias na China que pessoas passam de 100 anos por causa do uso da acupuntura. Então, isso daí é exatamente. longevidade, né? Isso é Exatamente, por interessante. isso que eles me encantam tanto, né? Cada vez eu quero me aprofundar mais na medicina tradicional Sim, chinesa e trazer tanto ela para minha vida, né? Desde a parte das fórmulas que o senhor também ensina, né? Das fórmulas magistrais, que é magnífico essas fórmulas, desde a parte também de trazer todo o atendimento de aurículo, de acupuntura mesmo para dentro de casa, para que a gente tenha qualidade de vida, porque não adianta só trabalhar, fazer dinheiro e depois não ter saúde para desfrutar desse dinheiro, né? Então exatamente, precisa exatamente. lembrar que
muito remédio. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes com insônia, né? Eles tomam os remédios, eles desmaiam. Eles não entram em estágio de sono REM, né? Um sono que vai revitalizar. Então, na Sim. verdade, a pessoa não tá dormindo, ela tá só desmaiando e o cérebro tá ali se acabando, entendeu? Então, a probabilidade da pessoa ter uma doença é muito grande. Então, é sair desse gasto, desse vício desses remédios e começar de verdade a ter qualidade de vida, gente. Tá na hora das pessoas despertarem e ver que existe sim formas de ficar bem de uma forma mais natural. Sair desse pensamento louco de que remédio trata remédio. Gente, vamos despertar, tem muita coisa que ajuda muito mais. É verdade. Além de a acupuntura não ter contraindicação, não ter efeitos Exatamente, colaterais, ele traz benefício, né? Ela vai trazer benefício para o seu exatamente, organismo, né? Uma forma natural, de uma exatamente. forma muito, às vezes, muito mais forte do que o próprio remédio, né? Com Claro, não certeza, vamos professor. abandonar, não é para, a gente não está influenciando aqui ninguém a abandonar um Não, exame, o uso de jamais. uma medicação que precisa, mas sim conciliar as duas coisas para ver, e depois você retorna no seu médico e fala, estou me sentindo bem, pode tirar, é uma Sim. possibilidade de tirar a medicação, né? É o Então, que acontece aqui, professor. Chegam pacientes que tomam muitos remédios. E aí começa o desmame, vai diminuindo, diminuindo. Eu tenho uma paciente que estava em depressão suicida, tomando muito remédio. E ela entrou em um momento agora que ela está tomando um só numa taxa muito baixa. Ela já não tem mais as crises de ansiedade, ela já não tem mais as crises dela, né, de infelizmente querer tirar a própria vida. Ela tá muito melhor. Antes eu falava para ela assim, cara, olha para mim, né? Conversa comigo. Eu gosto de trazer conforto e alegria nos meus atendimentos, né? Eu falo, olha para mim, dá um sorriso. Ela ficava só assim, só. E foi acreditando, e foi fazendo, e foi melhorando. Agora ela chega, ela fala, ela dá risada. Eu falo, agora eu vou ter que acalmar esse seu fogo aí, porque agora tá uma alegria. Então, gente, Nossa, professor, como eu sou grata pela acupuntura, as histórias que eu ouço, as transformações. E sabe o que eu acho mais legal? é, É que a acupuntura, ela não é só para o paciente. Eu falo que a pessoa, ela leva o efeito da acupuntura para dentro do seu lar. sim, Então, ela vai ser uma esposa melhor, uma mãe mais calma, talvez uma avó que vai conseguir, que nem a minha paciente, os joelhos estavam com dificuldade, então ela conseguiu agora se abaixar para poder brincar com os netos. Então, a acupuntura, ela não acontece só dentro do nosso consultório, né? Você leva para dentro da casa das pessoas, você leva aquela transformação. Então, isso para mim é o que mais aquece meu coração, sabe? perfeito, perfeito. Que legal, que legal. É fantástico. É revitalizante ouvir você. Foi uma experiência única ter você também como aluna, né? A sua história é uma história emocionante, é uma história de superação, né? É uma história de força e persistência, né? E eu acredito muito que tem muito pela frente, né? Muito, Tem professor. muita coisa que vai acontecer na sua vida ainda, né? Tem muita coisa boa que vai acontecer, que vai falar para você, falando, caraca, quando você olhar para trás, lá para trás e você vê aquela Natália lá que estava lá no farol, você vai falar, caramba, olha onde eu tô. Então, tudo Sim. isso só pode acontecer quando você dá o primeiro passo. Você deu o primeiro passo, tá dando o segundo, tá dando o terceiro e assim vai, é um degrau de cada vez. Ninguém É um sobe uma degrau de cada vez. escada do primeiro para o quinto degrau. Ninguém. Não. Vai Não cair, existe. pode ser assim, é devagar. É devagar, é um processo. Respeita o processo. Respeitar o Sim. processo da evolução do seu negócio e a chegada de novos negócios para você provavelmente vai fazer com que você atinja patamares que você mesma não vai nem saber. Vai falar assim, caramba, como que eu cheguei aqui, né? De uma forma boa. Natália, é um prazer imenso novamente ter você aqui, tá? Fala novamente a arroba. Eu não sei se você tem canal no YouTube. Se não tem, tem que fazer, tá? Se não tem, Vou tem que fazer. fazer totalmente a vergonha da câmera, né? É algo que eu tinha, inclusive, tá? É algo que eu tinha. Eu não tinha. Eu era uma pessoa totalmente tímida também. Eu não tinha essa retórica, eu não tinha atitude, na verdade, de falar na câmera. Eu ainda tenho esse receio. Se você pega o meu Instagram,
Ele é um Instagram que ele não tem eu lá toda vez falando, né? Eu coloco esporadicamente algumas coisas de aula, né? Mas eu não tenho muito conforto ainda com câmera. Fica segredo aqui pra gente, mas eu não tenho tanto conforto com câmera. Odeio tirar foto, cara. Nossa, minha mulher fala pra mim assim: vamos tirar foto pro Instagram. Minha filha fica assim: ó, pai, a gente precisa gravar. Eu falei: a gente faz isso depois. A gente faz isso depois, fica tranquila. Vamos deixar do jeito que Mas eu tá. acho que conforme a gente vai adquirindo conhecimento, né, professor? O conhecimento ele traz uma firmeza um pouco maior para a gente, né, de falar na frente da câmera. Eu acho que o medo ele tá muito ligado ali a falta de confiança, às vezes, Sim, né? Mas aí, conforme você vai criando, né, confiança de que o que eu falar aqui realmente é verdade, realmente vai trazer transformação, realmente vai auxiliar pessoas, eu acho que vai trazendo mais firmeza pra gente, né? exatamente, exatamente. É a constância, né? Fazer por repetição. Quanto mais você É, repete, mais repetição. você fica bom, né? Em tudo, né, professor? Em Em tudo. tudo, em tudo, em tudo isso. Né? Que nem o agulhamento, as sementes, as coisas. Não pense que o primeiro agulhamento, a primeira aplicação de semente vai ser perfeito, nossa. Mas é É, a constância, é a prática leva à perfeição em tudo na vida da gente, tudo. eu lembro quando eu fiz meu primeiro atendimento. Quando eu fiz meu primeiro atendimento, eu tremia mais do que vara verde, cara. É, né? Dá mó medo, né? Tremia, dá medo, dá medo, dá medo, dá medo, claro que dá medo. O meu primeiro, eu não tinha uma maca para atender quando eu comecei. Eu fazia num colchão. Eu tinha uma parte elevada, mais ou menos igual a mesa que a gente tem aqui, ó. Eu tinha uma parte elevada, eu colocava um colchão e simplesmente eu colocava lá o pessoal e atendia. E a repetição foi fazendo com que melhorasse, as coisas começaram a melhorar, a cabeça começa a melhorar também, né? Natália, fala o seu Uhum. arroba. Se tiver canal do YouTube, fala aí. Se não tiver, prepara para fazer e manda pra gente que a gente divulga, tá bom? Vou fazer. O meu arroba é empatia em mãos. Empatia em mãos, perfeito. Depois a gente vai escrever aqui, Isso. empatia em mãos. Não esquece de preparar o YouTube também, tá? O YouTube é uma grande Tá bom. ferramenta também para se ganhar e você tem uma excelente retórica, a sua dicção, a forma que você fala é uma forma cativante, né? É algo que provavelmente vai impactar muitas pessoas. Vai trazer resultado para as vidas dessas pessoas que hoje vão escutar você de alguma forma e vão dar o primeiro passo. Acredito que o principal da nossa população, não é a população do Brasil, mas sim mundial. Mundial, eu estou vendo agora pessoas um pouco mais. As pessoas de fora elas tomam um pouquinho mais de atitude, um pouco mais fácil. Mas no Brasil, a demora muito. Não sei por quê, né? Por alguma condição, algum medo. Supera essa barreira, tá bom? Supera essa barreira. Natália, muito obrigado de novo. De coração, é um Obrigada, prazer. Sério, professor. muito, Nossa. muito. Quem Ixi. sabe um dia fazer uma visita para você, aí conhecer seu consultório, você vir aqui também, porque Não, eu vou com certeza ir. nós ainda não nos conhecemos pessoalmente. Não, Foi 100% online. cem Tá por bom? cento Um abraço, online. Natália. Fique com Deus. Dá um abraço e um beijo na sua filha. Dê um abraço no seu Deixa a marido. filha. Ó, a neném aí, ó. Aqui, ó. Isso aqui é liberdade. Ter mais tempo para ela. Essa é a proposta que a Ter gente tem mais no tempo. curso, ter mais tempo para sua família. Isso foi Ter uma mais das tempo. prioridades minhas. Eu ter mais tempo com meu filho. Por isso que eu montei o método detalhadamente para que isso acontecesse. Para que você tenha mais tempo, para que você que está procurando e tem uma criança para cuidar também tenha mais tempo. Natália, um abraço, fica com Deus. A gente se Obrigada, vê mais professor. por aí, tá bom? Um abraço. Não dá um abraço pro seu marido, tá? Tchau, tchau. Gratidão, professor. E gratidão mais uma vez por tudo. Tudo. Tchau. Tchau.